a eleição deste domingo pode renovar em pelo menos 25% o Congresso. Os mais otimistas entendem que um coeficiente de renovação pode ser ainda maior, apontando uma tendência neste sentido. Mas as pesquisas, Adriana, mostram que, de modo geral, muitos brasileiros estão céticos, pessimistas em relação ao futuro do país e à própria relação deles com a política. Conosco aqui no estúdio a professora Nádia Lebedev, professora universitária da Faculdade Paulos de Tecnologia e Comunicação. Professora, de modo geral, esse ambiente é propício a uma renovação na Câmara dos Deputados? Olha, acredito que sim. É propício sim, tanto pelas manifestações que a gente teve ano passado, quanto por uma sensação de insatisfação geral e as repercussões mesmo nas redes sociais, né? Isso é bastante importante para essa renovação. Por outro lado, se você for pensar em termos de juventude, os próprios números que o Superior Tribunal Eleitoral lançou de que os jovens estão voltando menos com relação às eleições anteriores. Então, pode haver essa renovação ou não. Nádia, você acha então que o brasileiro está mesmo mais distante então das questões políticas? Adriana, e nesse grupo a gente pode dizer que os jovens então estão mais distantes ou não? Não sei, Adriana, não sei se em algum momento a gente esteve próximo. Porque se você for olhar a história política do país, o Brasil é uma democracia muito jovem que foi interrompida por uma ditadura de 21 anos. Nós não temos uma tradição política como países europeus ou o próprio Estados Unidos têm. Nós tivemos poucos presidentes. É muito complicado você cobrar da nação um posicionamento político, sendo que não somos educados para tal. E tivemos ainda uma história interrompida. Ainda que tenha havido aí as manifestações todas, jovens indo para as ruas. Uhum. Mesmo com as manifestações do ano passado, num certo sentido, não tem muita diferença de, por exemplo, as manifestações dos anos 90, fora Collor, não são tão diferentes das manifestações dos anos 80. Foram coisas pontuais, né? E você não vê tanta continuidade nesse posicionamento político, mas muito necessário porque, assim como em 90 modificou o país e agora nessas eleições veremos se vamos ter resultado mesmo dessas manifestações ou não. Você falou uma coisa muito interessante, Nádia. Os números mostram que o número de eleitores jovens em 2014 é menor do que o de 2010. Sim. Por quê? Quer dizer, a galera que está com 16 anos esperando para ter o direito de votar, mas não quero exercer esse direito, será que é um pouco disso? Talvez, mas a gente também não pode diminuir a política, o posicionamento político da juventude só no voto. Nunca tivemos tantas ONGs, nunca tivemos tanta participação em movimentos populares como temos agora mesmo, porque a população cresceu. Os jovens agora estão existem mais jovens na escola do que há 20, 30 anos atrás. Então, existe sim manifestações políticas, mas isso não está refletindo no voto. Então, existe uma falta de comunicação entre o governo e a própria população. O voto de protesto e esse distanciamento, de que forma que eles se relacionam? Olha, acho que o voto de protesto também, em certo sentido, o votar em determinados deputados candidatos, não é tão diferente do que quando votamos no Jacarecareco durante a ditadura, entende? Existe sim esse voto de protesto e ele indica uma insatisfação da população. Por mais que essa insatisfação não esteja bem delimitada. De novo, uma democracia jovem, nós não temos educação política. Então, vão ser manifestações realmente pontuais. Essa falta de educação política, ela sinaliza no horizonte de um eleitor muito pragmático que pode mandar qual recado para as urnas? Ou o brasileiro não é pragmático? Essa é uma premissa equivocada. Depende, é possível argumentar as duas coisas, né? A existência que interessa é a sua existência pequena mesmo, né? As pessoas que você convive na escola, as pessoas que você convive no seu trabalho, é isso realmente que conta. E a política parece distante disso. São poucos representantes para uma população muito grande. Mas, por outro lado, dependendo dos resultados das eleições no domingo, sim, pode indicar uma renovação. Isso explica, por exemplo, uma questão genérica que é a má imagem do Congresso Nacional.
Assim, as manifestações do ano passado sinalizaram, e aí de forma muito preocupante, inclusive com jovens na rua reivindicando contra os partidos políticos. Sim. Né? Mussolini na Itália tentou governar sem partidos, e isso foi um momento áureo do fascismo. Essas manifestações que sinalizaram todos aqueles pleitos, elas justificam parte dessa imagem ruim que se atribui ao Congresso? Acredito que sim, mas, de novo, eu acho que a gente sempre tem que bater numa questão educacional mesmo. A gente está formando eleitores, as disciplinas nas escolas, nas faculdades acompanham as questões, as grandes questões institucionais do país? Se fizermos um diagnóstico mais profundo, talvez não. Justamente por isso que ficamos com a impressão de reivindicações um tanto quanto superficiais. Muita coisa misturada, indo contra partidos políticos, uma hora são os 20 centavos, outra hora é contra os próprios políticos, outra hora contra a própria mídia. É muita reivindicação e pouco foco, que é típico dessa geração, mas talvez por conta dessa não educação mesmo, né? Legal, Nadine. Em breve você volta para falar dessa questão de educação política, como é que ela poderia ser trilhada desde cedo, no sentido de se visualizar a cidadania como um todo, a cidadania política. Acredito que forçando, de certa forma, forçar é uma palavra complicada, mas estimulando o jovem a participar da sua comunidade, estimulando o jovem a ter resultados reais no ambiente em que ele vive, na sua escola. Assim a conscientização política acontece, ela não pode ser vertical, de cima para baixo. Ela tem que ter visualidade na existência deles mesmo. Senão, como vamos fazer? Não tem como educar se não for assim.